O verso 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E o 12 diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ele pede restauração da alegria, porque a pessoa que entra no pecado, vive no pecado, a tristeza entra no coração dela, ela nunca mais é feliz. Ela precisa de se reconciliar com Jesus. Restitui essa alegria. Você sabe que uma criança, quando ela mente para a mãe, ela começa a se esconder. E a pessoa, quando ela não está bem, ela tenta disfarçar, mas aquela pessoa que está ali em intimidade, naquela casa, naquela família, percebe. E Deus, muito mais. Ele sabe. Ele sabe quando nós precisamos refletir e reconhecer. Isso ninguém pode fazer por você. Só você mesmo. Porque é pessoal, é individual. Então, quando a mãe ela está no nível maior de entendimento, ela vai lá e conversa com aquele filho. Quando aquele esposo está no nível maior de entendimento, de oração, de cobertura espiritual, de coluna de varão, de homem verdadeiro na sua família, ele entende que aquela esposa não está bem. Ele vai lá e dá o suporte, dá a sustentação, dá a orientação. Ele é o sacerdote, ele assume a responsabilidade de um pai de família e ele dá a sustentação como sacerdote na casa, na família. Porque o cônjuge, ele é a sua maior testemunha. A sua esposa, o seu marido é a maior testemunha de quem você é. De quem você é em casa, quem você é no trabalho, quem você é como pai, como mãe, como filho. Então Deus, ele sempre nos chama a responsabilidade. Quando a gente medita aqui na vida de Davi, é para entender isso. Entender que Deus nos ama. Ele nos entende, ele nos compreende. E como o pastor Edson disse, o pecado de Adão e Eva e a serpente, os três ali, o tripé ali, você tem que entender que não adianta transferir. Transferir a responsabilidade para o marido, transferir a responsabilidade para o filho. Eu atendo muitos pacientes e as mães falam assim, eu não aguento mais aquele filho, eu não aguento mais aquele marido, eu não aguento mais aquela empresa. Eu mudo a frase delas e eu pergunto para elas, e aquele marido? Será que ele está aguentando você? E aquele filho, será que ele está aguentando você? Porque eu atendo o filho, ele fala, eu não aguento mais minha mãe. Atendo o marido diz, pastora, dá um jeito porque eu não aguento mais aquela minha esposa. Então, quando eu conserto a minha vida, eu conserto a vida do outro junto, porque eu estou no mesmo ciclo familiar ali na minha casa, na minha família. Quando eu assumo a minha responsabilidade e eu entendo onde eu estou errando, onde eu estou falhando e reconheço, tudo muda na nossa família, tudo muda no nosso lar, tudo muda no nosso trabalho. Então, que essa palavra de hoje venha nos dar esse entendimento, esse discernimento, essa compreensão de reconhecer. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, que vai virando um ciclo de obediência ao mal, ao erro, à infidelidade, falta de amor, falta de diálogo, falta de compreensão. A rotina, nota 0, não tem rotina, não tem lazer, não tem comunhão, não tem uma rotina saudável. É fácil falar que Deus tem que fazer, que Deus tem que ajudar, mas quando eu falo o que eu vou fazer para melhorar isso, aí Deus me ajuda, aí Deus me dá direção. Então eu tenho que querer. Eu tenho que querer. O querer do homem, o efetuar é de Deus. Quando eu quero, Deus quer. Quando eu faço, Deus age. Não é o contrário, Deus quer e Deus faz. Não, quando eu quero, Deus me ajuda, porque eu tenho disciplina. Eu tenho ensinado isso. Que existe a diferença entre prosperidade e abundância. Prosperidade você vai ter se você levantar cedo.
Se você dormir cedo, se você descansar o seu cérebro, se você descansar o seu corpo e levantar cedo para trabalhar, para estudar, para gerenciar, para governar, para ter um corpo saudável, para raciocinar e para trabalhar. Prosperidade todos podem ter. Agora, uma vida abundante você só tem quando você é sarado, curado, abençoado, liberto. E entende verdadeiramente onde você está sendo trabalhado, lapidado. Pastora, Deus está trabalhando na minha vida sentimental. Faz anos que eu não consigo melhorar isso. Então, vamos trabalhar nisso. Tem que cuidar dessa área. Não pode pôr uma pedra em cima, tem que resolver. Não pode deixar para amanhã, tem que ser resolvido. Passa ano, vira ano, faz 10 anos, faz 20 anos, faz 5 anos, não sei quanto tempo faz. Mas um abismo chama outro abismo. Você não tropeça nas grandes pedras, você tropeça nas pequenas pedrinhas. Você já andou na calçada, no parque, numa viagem, e entrou uma pedrinha no seu tênis, no seu sapato, e aquela pedrinha fica incomodando, você segura aquela pedrinha ali. Chega uma hora que você tem que parar, tirar o tênis, tirar o sapato e tirar aquela pedrinha, porque está incomodando. Quantas pessoas vai deixando para depois? Quando você deixa muito para depois e tira aquele calçado, tira aquele tênis, você vê que você machucou o seu pé. Então, quando você não conserta, você vai machucando outras áreas da sua vida. É momento de comunhão, é momento de reflexão, é momento de vida sentimental e espiritual saudável, mas nós precisamos aprender. Purifica-me. E Deus vai me purificar. Essa alegria, esse contentamento, essa salvação sustentada pela libertação dos concertos nossos com Deus, restitui a alegria. Restitui. Por que restitui? Porque perdeu. Sim. Deus só vai restituir o que perdeu. Pastor, eu já perdi saúde, perdi alegria, perdi ânimo, perdi vontade de viver, então o certo não deu certo, então eu começo a fazer tudo errado. Porque o tudo errado é mais fácil. Você acha até amigos para fazer o tudo errado. Mas o tudo certo, ninguém ajuda. Ninguém te ajuda. Você fica sozinho ali tentando, não consigo. Estamos aqui junto com você. E você vai conseguir em nome de Jesus. Porque Deus tem prazer em devolver restituir essa alegria que você perdeu no longo da sua caminhada, das suas perdas, das desilusões, dos pés machucados e feridos e cansados de tanto caminhar. Então vem para o caminho certo. Receba Jesus no seu coração, reconcilie com Ele e fala para Ele: Senhor, eu errei, eu falhei, mas eu quero recomeçar. Eu vou conseguir porque o Senhor está comigo e vai comigo na minha frente, destruindo barreiras, impedimentos e afastando do caminho mau, as más companhias, as más influências, as más conversações. Aquele emprego que só te leva para o mal, então pede as contas, vai trabalhar em outro lugar. Uma vez eu atendi uma senhora e ela disse: pastor, aquele trabalho só me atrapalha. Eu falei: o que você prefere, viver atrapalhada ou pede as contas e arruma outro emprego? Mas eu preciso dele, precisa ficar assim? Então, as pessoas não querem tomar decisões. Então, Deus te ajuda a tomar decisões sábias, inteligentes, e mude a rota. Mude, faça uma rotina espiritual diferente, com reflexão, com entendimento, assim como você tem feito. Parabéns, graças a Deus, glória a Deus, porque muitos estão disciplinados, pastor Edson. Só tomam decisões depois que recebem a oração, só tomam decisões depois que ouve a programação. São verdadeiramente colunas, discípulos do amado Mestre, Jesus Cristo, que nos ajuda nas causas impossíveis. Então, o casamento é isso. Vida com Deus é isso. Comunhão com Deus é isso. Não é uma linha reta. Tem altos e baixos. Você cai, levanta, e cai, levanta, e levanta de novo e chora durante a noite. E de manhã você se alegra, de manhã você é curado, de manhã você é restaurado, de manhã Deus restitui. Hoje vai dar certo. Ontem não deu. Você foi fazer aquela entrevista, deu tudo errado. Nada deu certo, mas hoje eu tento de novo e hoje vai dar certo. Se não der, meu filho, não tem problema. Amanhã você vai de novo. Perseverar em Deus. Começar é fácil.
uma empresa. Terminar também é fácil, fechar as portas é fácil. Mas perseverar. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 32 anos de casados. Perseverança, comunhão, renúncia. Renúncia dia após dia. Renunciar a algumas coisas para andar alinhado com Deus, no mesmo propósito, na mesma direção, na mesma comunhão. É forte, né? É isso aí. É interessante que o Salmo 51, verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então que você possa fazer essa oração aqui hoje. E diga aí: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque Davi queria restaurar a sua alegria de servir a Deus. Então ele se arrependeu, ele consertou e Deus o restaurou ali. Agora, dentro dessa palavra, eu quero mudar um pouquinho aqui o foco, mas dentro de uma mesma palavra, quem está me ouvindo pelo rádio acaba pegando tudo. Então, se você está desde o início, né? E eu falei justamente sobre a questão da conta bancária emocional, né? Então vamos fazer aqui um adendo aqui, vamos juntar as duas palavras nessa aqui, dizer o seguinte: todos nós sabemos o que é uma conta bancária financeira. Ou seja, fazemos depósitos e acumulamos reservas que nos permitem realizar saques quando necessário. Isso todo mundo sabe que é assim. Sim, ok? Agora, uma conta bancária emocional, a gente pode dizer que é uma metáfora que descreve a quantidade de confiança que se acumulou em um relacionamento. Isso aqui é importante, gente. Vou repetir aqui, ó. Uma conta bancária emocional é uma metáfora que descreve a quantidade de confiança que se acumulou em um relacionamento. Então, cuida da sensação de segurança que se tem com o outro ser humano, com o outro. Exemplo: se eu fizer depósitos na conta bancária emocional que eu tenho com a minha esposa, por exemplo, através da cortesia, gentileza, honestidade e observação dos compromissos que assumi com ela, né? Então estou fazendo o quê? Uma reserva. Uma reserva. Sua confiança em mim torna-se maior e posso contar com esta confiança sempre que for preciso. Entendeu por que muitas pessoas têm um relacionamento conjugal muito fraco? Porque elas não acumulam coisa boa na sua conta emocional. Aquele casal que só vive se maltratando um ao outro, só vive brigando e jogando palavras negativas um contra o outro. Então, em vez de ser algo bom, é algo ruim. Então, um casamento desse aí, por isso que tem muitos casais que eles fingem que estão bem. A realidade é um pé de guerra. Mas quando chega alguém, ou quando ele vai para a igreja, ou quando ele vai para uma festividade que vai ficar a pública, né? Ele se comporta como se é um casamento maravilhoso. Isso não é só nos casais, isso também nos relacionamentos da própria família, né? Então, veja bem. Então, meu modo de comunicar as mensagens pode não ser claro, mas você compreenderá seu sentido de algum modo. Você não me considerará um eterno ofendido quando a conta da confiança é alta. Então é isso. Então, eu não tenho problema com a esposa com relação a isso, vice-versa. Porque a gente tem confiança um no outro. Nós não temos problema com isso. Por quê? Porque existe uma conta bancária nesse aspecto. Conta bancária emocional que eu estou falando. Não estou falando de dinheiro, agora é conta bancária emocional, as emoções. Você imagina um marido que só fica falando: ah, mulher, você não presta, você é isso, você é aquilo, só coisa negativa. Que mulher que aguenta isso? Mas é ao contrário, a mulher rebate com as mesmas palavras ou às vezes até um pouco mais alterada. Então, evidentemente, é um casamento infeliz, né? Assim podemos aplicar também com relação aos pais para com os filhos. O pai ou a mãe que só maltrata o filho, a filha, só é mal educado, né? Não educa o filho fazendo a coisa certa, só é mal educado. Ou seja, fica um ambiente negativo, as emoções daquela criança vai sendo prejudicada.
A mesma coisa quando um filho já adulto começa a desrespeitar o pai e a mãe. Então tudo isso tem consequências gravíssimas. Olha só que interessante isso. Então veja bem, então o nível de confiança tem importância. Então quantos, nós falamos essa semana, pastora, sobre a pérola, né? A dracma perdida, né? Acho que foi falado ontem. Mas na realidade a gente pode juntar também sobre essa pérola, porque lá na Bíblia, aqui na Bíblia em Lucas, aquela mulher tinha perdido, ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Sim. Enquanto ela não achou aquela perdida, ela não... Então, trazendo para o contexto de hoje, para as questões emocionais e de convivência, essa dracma pode representar o quê? A indelicadeza. A pessoa perdeu o amor, perdeu a alegria, melhor dizendo, né? E com isso ela tem que procurar, tem que restaurar. Então, tem tanta coisa boa que a gente tem que pensar esse lado. Então, meu amado, isso aqui é para abençoar a sua vida, o seu casamento, a sua família, inclusive você, que de repente aí está sonhando em casar-se, né? É solteiro, uma pessoa que está livre para ter um compromisso sério. Então, você tem que entender que você já tem que estar aprendendo essas coisas. Por quê? Porque enquanto você é solteiro, você tem uma realidade. Quando casa, né? Tem que entender que você tem que... É uma caminhada, é uma longa caminhada. Eu tenho pena daquelas pessoas que dizem, vou casar. Se não der certo, a gente termina. Quer dizer, é triste uma pessoa que casa já pensando numa tragédia, já pensando que não vai dar certo, né? Porque então a conta emocional da própria pessoa já está vazia, né? Por isso que é importante você vigiar. Você tem que vigiar, queridos. Porque quando você está ali colocando à exposição o seu cônjuge, você está expondo a sua própria vida. Quando você fala mal do seu marido, você está falando mal de você mesmo, porque você e ele é um em Cristo. Quando você está abençoando ele, você está sendo abençoado. Quando você sente a dor dele, o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Deus entra ali com a sua glória e há o momento da cura. Você quer desfazer as obras do mal? Você quer deixar o diabo mais endemoniado? Mais do que ele já é? Destruído, falido, fracassado? Comece a ungir a sua esposa. Eu tenho ensinado isso para a nossa equipe, eu tenho repetido isso aos nossos casais que são filiados, alinhados e são nossos discípulos. Unge a sua esposa. Esposa, unge o seu marido. Vai desfazendo essas obras do mal e vai tendo essa comunhão íntima, de unidade, de bênção. Mãe, unge os seus filhos, voltou às aulas, eles estão indo para a escola, você não sabe o que eles vão encontrar lá. Mãe, unge os seus filhos. Marido, unge as suas esposas. Esposa, unge o seu marido. Pais, unge os seus filhos. Ore com eles. Abençoe eles. Quando for buscá-los também, abençoe a escola, abençoe aquela professora. Você não sabe o preço que ela paga para estar lá. Ela também tem família, ela também tem marido, ela também tem problemas. Não julgue, não condene, não brigue nas portas das escolas, como tantas coisas acontecem. Tem algumas escolas que eu dou assistência e elas falam, as professoras me pedem para ir lá e elas falam, não, pastora, não é as crianças, vem aqui para dar uma força com as mães, que chegam desesperadas, jogam aquelas crianças ali na escola e quer que a escola resolva tudo e já vem o problema de casa. Então, quando você libera eles na bênção, eles voltam na bênção. É muito importante o Salmo 127, 128, o Salmo da família. Ore com eles, abençoe eles. É muito importante isso que o pastor está explicando. Não é o outro, é nós. É a nossa casa, é o nosso carro, é a nossa empresa, é a nossa família, é os nossos filhos. Então a gente vai pegando maus hábitos, ranços e palavras repetitivas ruins. Vamos trocar aí o nosso vocabulário. Vamos melhorar os nossos relacionamentos. Vamos descer o nível um pouquinho ali da criança e abençoá-las. Você não pode fazer a criança subir no seu nível. Sabe quando você pega ela no colo, ela está na mesma direção que você. Ela subiu aqui no seu nível, ela olha olho no olho. Mas quando você desce no nível dela, você está tendo ali participação na vidinha dela,
no brinquedinho dela, na tarefinha, você está descendo, ela se sente segura, ela se sente protegida. Mas quando você sobe ela no seu nível, faz ela ser adulta e grande e ouvir os seus problemas, é pesado para ela não pode. Ela não suporta porque ela é pequena. Faça isso, entenda isso. Então, quando o salmista nos dá essa direção, você quer isso, você quer essa alegria, você quer restituir, você quer resgatar a paz no seu lar, você quer resgatar a comunhão, a reconciliação de filho com irmão, pai com filho, filho com pai, mãe com filho, mulher com marido, porque a minha casa está uma guerra, pastor, aqui ninguém se entende, aqui está tudo de ponta cabeça, me ajude. Então, recite, leia com eles. Ah, pastor, eu não sei ler. Então, as crianças estão aprendendo a ler? Pede para ela ler um versículo, queridos. Um versículo por dia. Anote na tarefinha, lá na última página do caderninho deles, um versículo. Queridos, você não entende, não compreende, não sabe o valor disso. É muito forte, é muito tremendo quando você ensina isso. Exatamente. E aquela criança vai ter uma prova lá na escola, ela vai ter uma dificuldade, mas aquele versículo vai ser um troféu na vida dela. Quando eu fiz faculdade de pedagogia, eu tinha umas matérias difíceis e cada página das minhas apostilas eu escrevia um versículo. E é impressionante que uma vez eu esqueci de colocar em uma das matérias e foi a matéria que eu fui muito mal. Eu fui muito mal e eu entendi que eu precisava orar para ir bem naquela matéria. E quando eu comecei a ensinar isso para as mães, a ensinar isso para as criancinhas, e eu vejo assim, como elas são puras e como elas guardam aquilo nas suas memórias e isso sustenta elas uma vida inteira. Que maravilha, né? Como é que está, meu querido e minha querida ouvinte, a sua conta emocional, sua conta bancária emocional? É um título aqui, sua conta bancária emocional. Estava observando aqui mais um trechinho dessa palavra aqui. Por exemplo, tem muita gente que tem os seus filhos, ou adolescente, filho, filha, né? Suponha que você tem um filho ou uma filha adolescente e o seu diálogo normal com ele ou ela seja mais ou menos assim: arrume seu quarto, abotoe a camisa, abaixe o volume do rádio, corte o cabelo, tipo assim, né? Você quer que eu fale, né? Você quer que eu fale. Você tá aqui. Vendi, mãe. Outra coisa, às vezes fala assim, não esqueça de pôr o lixo lá fora, né? Sim. Ou seja, o que a gente percebe? A médio prazo, os saques superam os depósitos. A gente está falando de conta emocional, pessoal, tá? Então agora suponha que seu filho ou sua filha esteja passando por um processo de tomada de decisões. Mas porque ele está numa fase de decisões, seja o filho ou filha, e decisões importantes, que afetarão o resto da sua vida. Agora, veja bem, mas o nível de confiança está muito baixo. Ou seja, o processo de comunicação está fechado, mecânico, insatisfatório. E ele não compreende ali ouvir os seus conselhos. Ele vê você mais cobrando do que dando conselho. Porque tem gente que só sabe cobrar, né? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Isso aí, emocionalmente, não é bom. Porque a pessoa não está sendo sábia em suas palavras, né? Então, você que é mais estruturado, você homem, você mulher que tem mais experiência de vida, então você possui o conhecimento, você possui a sabedoria para ajudá-lo, mas como sua conta está no vermelho, ele vai acabar tomando as decisões a partir do quê? De uma perspectiva emocional limitada. Ele não sente firmeza. Então, por isso a importância de um pai, de uma mãe, de um adulto que possa dar coisas boas, ensinamentos, instruções. A própria Bíblia diz, o Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e quando vier ficar adulto não se desviará dele. Só que tem um detalhe, você fazendo essa parte com a criança, ela vai crescer, só que quando ela é adulta, ela vai ter que ter as decisões dela, né? Então, porque às vezes tem gente que fala assim, mas eu ensinei, pastor, quando eu era criança eu ensinava a palavra, orava, e por que agora ele é adulto e se afastou totalmente? Então, mas é porque ele é adulto e ele decidiu, você fez a parte certa. Não quer dizer que um filho ou uma filha que hoje é adulto e de repente você criou no caminho do Senhor, no caminho de Deus, de Jesus, né? E de repente ele não tá mais, não tá afim, já é adulto, já é casado, já é pai e tudo mais. Então, você fez a tua parte. Se você fez a tua parte, tranquilo. Então, mas ele, como adulto, teve que tomar suas decisões,
Entende? Então isso aqui tem a ver também com relacionamento, as emoções, não é? E por último aqui, pastora... Porque a pessoa pensa que está ensinando e ela está colocando pesos. Peso, né? Um então fardo, né? Você não está ensinando, você está pesando a vida daquele filho. Aquela mãe que não estudou e ela quer forçar aquele filho a estudar. Se você não estudou, querida, passou sua fase, passou sua época, você perdeu seu tempo, não precisa jogar essa casca de ódio, de raiva, de medos, de insegurança nos seus filhos. Você tem que se tratar, você tem que se curar nas suas emoções. Porque o seu filho, ele está em outro tempo, em outra época. Ele tem que ser feliz, mas sem os seus pesos, sem as suas cargas, sem os seus medos. Então aí que estão os erros e as falhas, porque o pai, ele quer ser fiel, ele quer ser um bom pai, colocando pesos nos filhos. E não é assim que educa, não é assim que passa um amor para os seus filhos. Se você mandar ele escolher entre os amigos e você, ele vai escolher os amigos e vai deixar você para trás. Então, os nossos relacionamentos com os nossos filhos têm que deixar saudade. Eles têm que ter vontade de voltar para casa. Eles têm que ter vontade de sentir o cheiro da comida, o cheiro da limpeza, o amor do pai. Se ele não tiver vontade de voltar, alguma coisa está errada, não é com o filho, é com o pai. Quando você coloca muitos pesos, muitas cargas, que ele tem que ser, porque eu não fui, porque meu pai não me deu, porque meu pai não me ensinou, então você tem que ser. Essa é uma comunicação errada e não saudável aos seus filhos. Você tem que acolher e ouvir e ensinar com sabedoria, com entendimento, com arrependimento, com direção espiritual. Como eu faço isso, pastora? Deus vai te ajudar. Deus vai te ensinar. Deus vai te capacitar. Mas muitos filhos estão se afastando porque os pais colocam os seus pesos, os seus medos, a sua energia ruim, maligna, porque são pais feridos, são pais que vieram de relacionamentos ruins e ele não se perdoa. Então ele quer tanto que aquele filho vá bem, que ele exige uma coisa que ele não cumpriu. Então, o filho é filho, gente. O filho, ele é diferente do pai nesse sentido. Ele sonha em ser um jogador, um advogado, um médico. Então, ele tem tristeza, ele tem desafios, ele tem lutas, ele chora à noite, você não sabe. Ele está com problema com a namorada, ele está com problema nas finanças, ele quer melhorar. E o pai é para isso. O pai é para isso, é para te dar, é para dar segurança, ser o sacerdote da família, sair com o filho, conversar com ele, mas não colocar pesos, ouvir e ajudar. Ouvir e ajudar. Ouvir e ajudar. É muito forte. Família é tudo de bom e Deus ama a família e Ele quer nos ajudar dia após dia. E você vai ver que muita coisa vai ficar legal aí na sua família. Nós vamos entrar em oração já já. E a gente agradece demais. Estamos recebendo muitas mensagens de felicitação. Muitas pessoas estão ligando para cá. Muitos estão mandando. A gente está priorizando a palavra. Então a gente não vai poder ler de todas as participações, mas a gente vai ler com muito carinho cada mensagem que você está enviando para a gente. Te agradeço de coração. Muita gente aqui mandando os parabéns para a gente aqui. E a gente agradece. Se você ligou o rádio agora, parabéns, porque hoje, né, eu, Edson e a esposa Eva, nós estamos aí completando hoje 32 anos de casados. Então por isso que a gente também está trazendo uma palavra para abençoar você. Seja casado, solteiro, não importa. O importante, você é uma pessoa importante que está ouvindo a gente. Para concluir essa palavra, pastor, dentro daquilo que você falou, que a gente está falando de depósitos na conta emocional, então nesse caso aqui de filhos para com os pais, vice-versa, o depósito mais importante que você pai, você mãe pode fazer, talvez seja simplesmente, como disse a pastora, escutar, ouvir, né? Sem julgar, dar um sermão, porque tem gente, tem pai, tem mãe que quer dar um sermão, quer dar uma dura. E às vezes não é na hora de dar dura, é hora de ouvir. Ouça mais. Por isso que a gente tem 2 ouvidos, é para ouvir mais, né? Nesse ouvir, é tão lindo isso, porque o pai, ele quer ouvir o filho, mas ele quer ouvir assistindo o futebol, ele quer ouvir
falando da vida dele, ele quer ouvir com o celular na mão. Isso não é ouvir com inteligência. E o que eu mais escuto no meu consultório, que as minhas pacientes falam: pastora, sabe por que eu gosto de falar com a senhora? Porque a senhora me ouve e não me julga. Se eu for falar esse problema para minha mãe, ela vai me julgar, vai me condenar. E eu não quero contar para ela isso. Olha, queridos, é tão forte, é tão tremendo a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa. Então, esta manhã é uma manhã para você acolher. É uma manhã para você incluir, é um momento para você amar, é um momento para você proteger. Nós podemos ter famílias saudáveis, pais felizes, famílias abençoadas, quando a gente quer melhorar, quando a gente quer mudar o nosso relacionamento, quando a gente quer, pastora, eu quero, eu preciso, eu aceito. Vai ter transformação e nós podemos ter uma vida melhor dia após dia. O aniversário de casamento é nosso, 32 anos, mas a bênção é sua. Nos relacionamentos, tanto entre marido e mulher e os pais com os filhos com os pais, ou seja, nos relacionamentos, as pequenas coisas se equivalem às grandes coisas. Quem sabe você está pedindo, talvez só que você não está conseguindo. Pode ser que seja isso, ó. Os seus relacionamentos, as pequenas coisas é que equivalem às grandes coisas. Você quer coisas grandes, mas não está valorizando os pequenos detalhes, que é através dos pequenos detalhes que você vai ter uma grande construção. Isso é relacionamento. Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esta manhã muito especial, por esse dia 10 de fevereiro de 2022. E quando há 32 anos atrás eu estava dizendo sim para Eva e a Eva estava dizendo sim para mim, diante ali de uma autoridade, ali no cartório civil, e à noite do mesmo dia, ao pastor, a pastora, o casal que realizou a cerimônia religiosa, nos abençoando. Então, queremos te agradecer, Pai, por essa dádiva, por essa bênção. E pedimos, Pai, que esta bênção que o Senhor tem dado a nós seja ministrada, derramada sobre cada ouvinte, cada pessoa que realmente entendeu a palavra de hoje, para melhorarmos, inclusive nós, com certeza, que estamos ensinando também, precisamos melhorar. Então que a tua graça, favor e misericórdia seja sobre nós e sobre todos os ouvintes, sobre todo o povo, sobre toda a família querida que nos ouve. Ó Deus, que a tua boa mão esteja estendida sobre nós, nos dê proteção, livramento, graça e força. Que os enfermos sejam curados nesta manhã. Inclusive as questões de relacionamentos quebrados, emoções, estão feridos, machucados, seja a vida conjugal, seja o relacionamento dos pais com os filhos, filhos com os pais, ou amigos entre amigos, pessoas amigas que de repente quebraram um relacionamento. Oh Deus, restaura a alegria desta casa, desta família, desta pessoa. Cura o interior desta pessoa. Cura, restaura. Dê a segunda chance, Pai. Como o Senhor deu a Davi, que se arrependeu do seu pecado, da sua falha, o Senhor o restaurou, e a alegria do Senhor voltou no coração dele, porque ele buscou a restauração urgente que ele precisava. Que assim aconteça na vida daqueles que precisam também dessa restauração, do perdão dos pecados e também da restauração dos relacionamentos da família, Pai. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós entendemos a sua palavra nesta manhã, a bênção que cada um precisa nesse dia, Pai. Que esse esposo compreenda melhor a sua esposa e faça perguntas inteligentes que você precisa, em que eu posso te ajudar, que o diálogo seja saudável, melhor, a comunicação seja melhor. Quantos e quantos maridos nem sabem a dor que uma esposa passa, nem sabe que ela está enferma, e quantos maridos estão doentes, enfermos e não conseguem abrir a sua mente, o seu coração para sua esposa e ela nem sabe o que ele anda passando, mas que haja, Senhor, verdadeiramente uma renovação nos laços matrimoniais nesse dia, nesse momento, e que haja comunhão e reconciliação para aqueles que estão com os relacionamentos quebrados e destruídos, onde houve traição, onde houve dívida, falência de empresas e tantas coisas, desgastou esse casamento e hoje eles estão entendendo essa palavra e estão recomeçando. Renova os laços matrimoniais e que esta família possa estar unida, unânime, numa só fé. Em nome de Jesus, abençoa os nossos intercessores, as nossas colunas, os nossos jovens, as nossas crianças que estão voltando às aulas, indo para as escolas, fazendo novos amigos. Ajuda eles, ó,
restabelece a saúde, a alegria, a comunhão com seus pais. Em nome de Jesus, e todos digam amém, amém, amém. Amém. Aquele abraço, obrigado por tudo e permitindo Deus, a gente volta amanhã. Aquele abraço e até a próxima programação. Deus é com você. Tchau, tchau. No tempo de Deus, as grandes coisas vão acontecer. Na hora de Deus, o impossível vai acontecer. Deus vai te exaltar e ninguém poderá te impedir. Os céus se abrirá e a chuva descerá. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.